Na noite passada, me bateu a insônia e, como eu faço normalmente que bate a insônia, eu saí a caminhar pelo apartamento. E uma das coisas que eu gosto de fazer é chegar à janela e olhar a rua à noite. Eu não vejo exatamente a rua aqui, eu vejo os apartamentos. Acende uma luzinha aqui, acende a outra ali, apaga a outra colar. E isso é muito gostoso e me faz pensar bastante o que será que está acontecendo nesses lugares. Mas agora, quando eu estava pensando sobre o que eu ia falar, eu me lembrei que não é de hoje que eu caminho pela noite e que olho para a rua. Não, desde pequena eu fazia isso. Nós morávamos numa casa grande e a gente morava no andar de cima e na nossa rua passava bonde. Gente, bonde é uma coisa muito antiga. Pois é, eu sou do tempo do bonde. E de vez em quando, à noite, pequena que eu era ainda, perdia o sono e saía a caminhar pela casa. E uma das coisas que eu gostava de fazer era de entrar no quarto do meu pai e da minha mãe e ir até a janela. Meu pai acordava de madrugada, muito cedo, então eles dormiam com uma fresta, assim, uma parte da persiana aberta. Então dava para olhar para a rua. E eu ia ali para a janela e ficava ali, olhando, olhando. Às vezes passava alguém, às vezes passava um cachorro, e os bondes passavam. Passavam sim. E eu lembrei que mais tarde, na minha adolescência, nossa, ainda tinha uns bondes passando por lá e nós nos divertíamos, porque a gente pegava o bonde e ia até o final da linha. Os bondes, eles tinham frente e aquilo que era a parte de trás virava frente quando ele chegava no final da linha. Ele não fazia a volta. Quando chegava no final da linha, o que o motorista fazia? O motorneiro saía daqui e vinha para cá. E essa parte aqui, que era de trás, passava a ser a frente e o bonde ia para lá. E assim era. Só tinha um detalhe: os bancos dos bondes, eles tinham a parte do imposto que se mexia, ia para um lado e ia para o outro. Ou seja, quando o bonde chegava no final da linha e que o motorneiro vinha para esse lado de cá e aqui, os bancos ficavam todos de costas, mas as pessoas faziam assim, pegavam e viravam o encosto para o outro lado. E as pessoas ficavam viradas para frente, para o outro lado. O que nós fazíamos? Nós fazíamos exatamente isso. A gente não precisava ir a lugar nenhum. A gente andava de bonde para chegar no final da linha e fazer aquilo assim, ó. Tec, 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 tec. A gente virava todos os encostos para que as pessoas pudessem sentar. Claro que a gente não fazia isso para auxiliar ninguém. A gente fazia para se divertir. Os motorneiros já nos conheciam. Às vezes eles brincavam, às vezes eles nos xingavam, era muito estranho. E daí, quando chegava na frente da nossa casa, a gente acabava descendo de novo. E essa história de bonde, e os bondes, e os bancos de bondes, quando eles fecharam a empresa Carris aqui em Porto Alegre, eles doaram os bondes para algumas escolas. Então tem escolas que têm no seu jardim, no seu pátio, um bonde. E eu tenho na minha casa um banco de bonde. Porque era final da década de 60, entrando 70, eu estava para casar e a Carris anunciou que estavam vendendo bancos. E eu e o meu noivo viemos e compramos. Eu falo viemos porque a Carris era exatamente na rua em que eu moro agora. E compramos um banco de bonde. Eles já vendiam com uma madeira embaixo, prontinho assim, era só botar dentro de casa, ou tem gente que botou no jardim.
Mas uma coisa é certa, essa memória dos bondes da minha vida não tem como esquecer, ela não vai sair nunca, sabe por quê, né? Porque o banco de um deles está aqui.